Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como identificar um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. E por quê, né? Por que identificar? É muito simples, porque cada tipo, né? Porque para cada tipo a análise ela vai ser diferente. Então eu tenho que identificar, né, a área. Aí dentro dessa área eu tenho que identificar a espécie para poder analisar. Por que eu estou falando isso? Porque é muito comum observarmos o enquadramento de um pedido de reequilíbrio, né, de forma equivocada, ou por falta de conhecimento dos institutos, né, ou meramente por entender que se trata de uma coisa só, quando na realidade não é assim que acontece. Para isso, eu vou te dar um exemplo, né? Eu tenho uma empresa, ela celebra um contrato administrativo no dia 1º de fevereiro de 2021. Aí, em 1º de outubro de 2021, o contratado ele vai e apresenta um pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. E qual é a alegação dele? Ele alega que houve alteração do índice, como, por exemplo, IPCA. O servidor ou empregado público, ao receber esse pedido, ele identifica que se trata de um reajuste. E o que acontece? Ele defere o pedido sem qualquer outra análise. Porque ele parte do princípio que houve uma alteração de índice, é um reajuste, eu vou deferir porque a empresa tem direito. Ela está correta? Essa análise foi correta? Eu digo para vocês, não. Por quê? O Instituto está correto, realmente. É um reajuste. Porém, o deferimento não está. E por que não está? Porque, apesar da utilização correta do Instituto, que é o reajuste, para que serve o reajuste, né? Ele serve para remediar os efeitos da desvalorização da moeda. E isso pode ocorrer por 2 critérios: pela aplicação de índice previamente estabelecidos, como no nosso caso o IPCA, ou pela análise da variação dos custos na planilha. Beleza? No exemplo apresentado, o que o servidor e o empregado público, por que eu estou falando de servidor e empregado público? Porque servidor é quando eu estou falando para aquele concursado pela Lei 8.112, e o empregado público, eu estou me dirigindo aos empregados das estatais, certo? Nesse caso, o que aconteceu? Ele não observou se havia previsão no edital e nem o prazo do reajuste. Isso é importante? Lógico que é. Ele vai fazer toda a diferença. Por quê? Pois somente é possível o reajuste após 1 ano, a contar da data da proposta ou do orçamento. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem uma norma legal, que é a Lei 10.192 de 2001, que em seus artigos 2º, parágrafo 1º e artigo 3º, parágrafo 1º, ele fala que você só pode conceder o reajuste a partir de 12 meses. Vamos ver outro exemplo. O contratado ingressa com pedido de reequilíbrio econômico-financeiro, alegando prejuízo na execução do contrato em decorrência de fatos imprevisíveis. Como analisar o pedido? Né? Para isso, o que a gente tem que saber? Nós temos que conhecer 2 conceitos fundamentais. Quais são? Eu tenho que identificar
o que é a alha ordinária e o que é a alha extraordinária. E por quê? Porque conhecendo as alhas, nós identificamos as diferentes espécies. E por que eu devo identificar as alhas? Porque é muito comum confundirem a alha ordinária com a extraordinária, ou vice-versa, certo? Bom, mas antes de diferenciarmos a alha ordinária da extraordinária, temos que ter em mente que alha nada mais é que um risco, um evento incerto quanto à sua verificação. Trago para vocês uma definição de Cretella Júnior. Ele fala que alha é o acontecimento futuro que influi na economia do contrato. Portanto, pode-se dizer que a alha é o risco que o empresário corre ao contratar com a administração. Então, partindo do conceito de que a alha é um risco, o que seria a alha ordinária ou empresarial? A alha ordinária ou empresarial é o risco inerente ao negócio. Podemos dizer que é o risco do negócio. São riscos suportados pelo contratado. Dá uma pausa, beber uma aguinha. Como diz um professor, beba muita água. Então, prosseguindo, pessoal. Na alha ordinária, nós temos os seguintes institutos. Eu tenho reajuste, que seria a análise da variação dos custos na planilha de preços. Eu tenho reajuste por índice previamente estabelecidos, o IGPM, o INCC, o IPCA e a repactuação. Como exemplo de alha ordinária, nós temos aumento salarial determinado por dissídio coletivo de categoria profissional. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque é muito comum nos depararmos com pedido desse tipo, de aumento salarial em decorrência de dissídio coletivo, sob a alegação de desequilíbrio econômico, quando na realidade ele não é. O desequilíbrio econômico que eu estou falando aqui é o desequilíbrio econômico estrito sensu, certo? Nesse caso aqui, eu posso dizer para vocês que eu tenho um entendimento do STJ que ele fala o seguinte, que o aumento salarial determinado por dissídio coletivo de categoria, ele não pertence à alha extraordinária, e sim à alha ordinária. Isso está no RESP 827.635 de São Paulo, no qual o STJ entendeu que o dissídio coletivo não configura a alha extraordinária a ensejar a revisão dos contratos administrativos para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. E por quê? Porque ele entendeu que o dissídio anual ele deve ser entendido como um evento ordinário a ser previsto pelo empresário, o contratado, quando da formulação da sua proposta. Cito ainda outro exemplo, inexequibilidade de preço unitário. O que é isso? Por exemplo, o contratado, numa licitação, ele apresenta uma proposta X. A proposta foi aceita pela administração, ou seja, ele foi vencedor do certame. Ocorre que no decorrer da execução do contrato, o contratado ele ingressa com pedido de reequilíbrio, alegando que está tendo prejuízo na execução desse contrato. Beleza? Qual é o entendimento do Tribunal de Contas a respeito desse tipo de pedido? Ele entende, nós podemos extrair do acórdão 2901 de 2020 plenário o seguinte, que a constatação de inexequibilidade de preço unitário durante a execução do contrato não é motivo por si só
para ensejar o reequilíbrio econômico-financeiro da avença, uma vez que não se insere na área econômica extraordinária e extracontratual, de acordo com o disposto no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93. O Tribunal de Contas entendeu que a oferta de preço inexequível na licitação, ela deve onerar exclusivamente o contratado, mesmo diante de aditivo contratual. Por que ele fala isso? Ele fala isso em decorrência do que prescreve o artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93. Com licença, eu vou ler para vocês esse artigo, que é importante. Ele fala o seguinte, parágrafo 1º do artigo 65 da 8666 de 93. O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso particular de reforma de edifício ou de equipamento, até o limite de 50% para os seus acréscimos. Isto porque o licitante, quando da formulação de sua proposta, ele estima seus ganhos e as perdas suportáveis como estratégia financeira para vencer a disputa, certo? Em conformidade com as condições estabelecidas na licitação para execução do objeto. Desse modo, considerando que a proposta apresentada, vejam bem, a proposta que ele apresentou, que ele alegou lá no pedido dele como inexequível, ela foi aceita como exequível, né? Ou seja, o valor era capaz de suportar os custos do contrato. Nesse caso, a proposta ela integrou a cláusula econômica financeira do ajuste, certo? O reajuste nós já falamos acima. Agora vamos falar um pouco sobre a repactuação, que a repactuação ela se insere na área ordinária. O que vem a ser repactuação? A repactuação, assim como o reajuste, é uma forma de estabelecer o equilíbrio econômico-financeiro, certo? A partir da compensação do aumento de gastos ordinários. Ela visa amenizar a elevação dos custos decorrentes da inflação monetária. A repactuação, ela promove a correção do valor do contrato com base na demonstração da variação de seus componentes de custos. O entendimento, né, do Tribunal de Contas e da doutrina é que o Instituto Repactuação ele é utilizado para os serviços contínuos prestados com dedicação exclusiva. Tanto é que eu tenho o Acórdão 1574 de 2015 plenário. Ele assenta esse entendimento. A repactuação ela está disciplinada no decreto 9507 de 2018 e pela Instrução Normativa 5 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, o antigo MPOG. E qual é o fato gerador? O fato gerador é a data base do piso salarial da categoria dos empregados terceirizados, para a parte da mão de obra e a data da apresentação da proposta para a parte dos insumos. Os insumos, equipamentos, materiais, ferramentas. Os prazos estão descritos nos artigos 55 e 56 da Instrução Normativa 5 de 17. Uma coisa muito interessante que as empresas elas não atentam e nem a administração pública ela observa na maioria das vezes é a questão se é possível perder a repactuação.
É possível perder o direito à repactuação? Sim, é possível. Mas como assim? Como que é possível? Se a repactuação é um direito do contratado, ele pode perder? Claro que pode. Por quê? A partir da data em que passou a vigorar as majorações salariais da categoria profissional que deu origem à revisão, a contratada ela tem que pleitear o seu direito. Se ela não pleitear, por exemplo, ela firma um contrato de prorrogação contratual e ela mantém-se inerte, ela nada fala a respeito dos novos valores que eu tenho assentado lá no acordo coletivo. E o que acontece quando você firma um TA? Você ratifica os preços, né, que mantinha no contrato. Ela não exerceu esse direito, beleza? O que acontece nesse caso? Ela está dando ensejo à preclusão lógica. Isso está descrito no artigo 57, parágrafo 7º da IN 5 de 17. Então, é possível perder o direito à repactuação? Sim, é possível. Eu tenho que observar isso? Com certeza. E uma coisa, o que eu tenho que ter em mente? Né? Por que aconteceu essa preclusão lógica? Porque eu tenho um momento para agir, né? Qual é o momento? Eu tenho um acordo coletivo, certo? Vem um termo aditivo para prorrogar o contrato. E eu não faço nada, eu não posso, depois de assinar esse termo aditivo, pleitear a repactuação. O meu pedido vai ser indeferido. Mesmo preenchendo todos os requisitos, eu não vou ter direito. Por conta do quê? Da preclusão lógica. Vou beber mais um pouquinho d'água. Agora, vamos entrar na área extraordinária. Ou área econômica, extracontratual. O que seria essa área extraordinária? Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que a área extraordinária ela não se confunde com a área ordinária. Elas são opostas, são diferentes, né? A área extraordinária ela seria uma oneração imprevisível, superveniente, que ela pode impedir ou retardar a continuidade do contrato. Na realidade, ela diz respeito às variações de custo que ultrapassam a normalidade. São atos externos, imprevisíveis, inevitáveis, que eles vão repercutir no contrato. Na doutrina e na jurisprudência, a área extraordinária ela vai se dividir em área administrativa, então eu vou ter área extraordinária administrativa e eu vou ter área extraordinária econômica. A área extraordinária administrativa, ela abrange 3 modalidades. Uma, decorrente do poder de alteração contratual do contrato administrativo, que se dá por meio de termo aditivo. Que o termo aditivo nada mais é que um complemento do contrato assinado, né, inicialmente. A alteração contratual, ela é uma prerrogativa da administração. E ela está prevista no artigo 58, inciso 1 da Lei 8666. Vamos ler um pouquinho. Artigo 58, inciso 1. Artigo 58, caput. O regime jurídico dos contratos administrativos, instituído por esta lei, confere à administração, em relação a eles, a prerrogativa de, inciso 1,
modificá-los unilateralmente para melhor adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. E no artigo 81 da Lei 13.303 de 2016. Artigo 81. Os contratos celebrados nos regimes previstos nos incisos de 1 a 5 do artigo 43 contarão com cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração por acordo entre as partes. Aí eu tenho vários incisos, ele vai dizer quais são as hipóteses para alteração desse contrato. Então, nós temos alha administrativa extraordinária. A primeira modalidade seria a alteração unilateral. A segunda corresponde ao chamado fato do príncipe, que, segundo José dos Santos Carvalho Filho, ocorre quando o próprio Estado, mediante ato lícito, modifica as condições do contrato, provando prejuízo ao contratado. Nesse caso, é muito comum a gente citar o aumento de um tributo sobre matérias-primas, né, necessárias ao cumprimento do contrato. É muito difícil eu ter esse tipo de pedido? Não, não é. Eu trago para vocês um acórdão do TRF da 5ª Região, o acórdão 0802-678-21 de 2017, no qual ele considerou restar demonstrado a ocorrência do fato do príncipe. E qual foi o objeto, né? Foi em virtude do atraso na entrega das mercadorias que ficaram retidas na Receita Estadual. E essas mercadorias elas ficaram retidas no período de X até Y, sem que o contratado tenha dado causa. Então, eles entraram com pedido alegando a ocorrência do fato do príncipe e foi deferido. A terceira modalidade da alha extraordinária administrativa corresponde ao fato da administração, que é uma das causas que impossibilitam o cumprimento do contrato administrativo pelo contratado. Ele pode ser definido como a ação ou omissão do poder público, especificamente relacionado ao contrato, que impede ou retarda sua execução, né? Na realidade, o fato da administração, ele altera as condições originárias da execução do contrato, podendo até acarretar a rescisão contratual. As hipóteses do fato da administração, elas estão previstas no artigo 78, incisos 14, 15 e 16 da Lei 8.666. Então, vamos agora para a área econômica extraordinária, que corresponde a quê? A circunstâncias externas do contrato, estranhas à vontade das partes, imprevisíveis, excepcionais, inevitáveis, que causam um desequilíbrio muito grande no contrato. Trago para vocês um exemplo que Caio Tácito, ele cita como alha extraordinária econômica. Grande variação do dólar, ocasionando crises econômicas, guerras, elevação extraordinária dos preços dos insumos. Os requisitos para a área econômica, para você configurar a área econômica extraordinária, podemos dizer que eles se encontram no artigo 65, inciso 2, a linha D da 8666 de 93. Lá nós temos expressos os requisitos: fatos imprevisíveis, previsíveis, porém de consequências incalculáveis, força maior,
caso fortuito e fato do príncipe. Podemos definir caso fortuito ou força maior? Vou dar um exemplo. Qual a ligação entre um buraco no meio da via pública, um assalto à mão armada dentro de um banco e um urubu sugado pela turbina do avião que atrasou o voo de centenas de pessoas? Todas essas situações, elas geraram pedidos de indenização e elas foram julgadas pelo STJ. É um tema muito recorrente, muito comum, né? O caso fortuito ou de força maior. A doutrina, quando a gente vai falar de definição, a jurisprudência, o que você verifica é que eles sempre colocam assim, caso fortuito ou barra força maior. O Código Civil, ele vai dizer que caso fortuito ou de força maior existe quando uma determinada ação gera consequências, efeitos imprevisíveis, impossíveis de evitar ou impedir. Então, seria caso fortuito mais força maior igual a fato barra ocorrência imprevisível ou difícil de prever que gera um ou mais efeitos, consequências inevitáveis. Outro exemplo. O motorista está dirigindo em condições normais de segurança. De repente, um raio atinge o automóvel no meio da rodovia, ele bate em outro carro. O raio é um fato natural. Se provar que a batida aconteceu devido ao raio, que é um acontecimento imprevisível e inevitável, o condutor não pode ser punido judicialmente, ou seja, não vai ser obrigado a pagar a indenização a outro envolvido no acidente. Ao demonstrar que a causa da batida não está relacionada com o veículo, como problemas de manutenção, por exemplo, fica caracterizada a existência de caso fortuito ou força maior. E então, voltamos. Assalto à mão armada no interior do ônibus, trens e metrô. Para o STJ, com o entendimento, para ele é caso fortuito. Por quê? Ele entende que a empresa de transporte não deve ser punida, porque é um fato inesperado e inevitável, que não faz parte da atividade fim do serviço de condução de passageiros. Todavia, entretanto, em situações de assalto à mão armada dentro das agências bancárias, o STJ ele já entende que o banco deve ser responsabilizado. Por quê? Porque ele tem o dever de zelar pela segurança dos clientes, ou seja, é uma atividade inerente da instituição financeira. Vamos lá. Um buraco causado pela chuva numa via pública que acabou matando uma criança. É caso fortuito? O STJ entende que não. Nesse caso, ele decidiu qual foi a decisão? Ele entendeu que houve omissão do poder público, uma vez que o município não teria tomado as medidas de segurança necessárias para isolar a área afetada, ou mesmo para consertar a erosão fluvial a tempo de evitar uma tragédia. Beleza, tá bom. E aonde é que entra o urubu, que eu falei lá no começo? Vamos lá. Numa ação de indenização por atraso de voo contra uma companhia aérea, a empresa alegou caso fortuito, porque um urubu foi tragado pela turbina do avião durante o voo. Entretanto,
O STJ entendeu que acidentes entre aeronaves e urubus já se tornaram fatos corriqueiros no Brasil, derrubando a tese do fato imprevisível. Resultado: a companhia foi obrigada a indenizar o passageiro. O STJ firmou um entendimento também, segundo o qual assalto em transporte coletivo, vocês acham que é fortuito ou não? Ele entendeu que é hipótese de fortuito externo, excluindo a responsabilidade do transportador. Entretanto, eu falei do STJ. Entretanto, existe corrente nos tribunais inferiores, no sentido de que, se o assalto é sucessivo, frequente, na mesma linha, passaria a haver previsibilidade. Sendo assim, o transportador seria obrigado a indenizar. Moral da história: imprevistos acontecem, mas saber se é caso fortuito ou força maior está na raiz de um acidente. É uma questão para ser analisada caso a caso, através das circunstâncias em que o incidente ocorreu. Como eu falei para vocês, o tema do caso fortuito e força maior, ele não é uma questão pacífica na doutrina, porque há vários conceitos para cada um deles, ou para os dois, quando tem doutrinadores que consideram até expressões sinônimas. Trago para vocês uma doutrinadora que eu gosto muito, é a Maria Helena Diniz. Ela fala o seguinte, que na força maior, por ser um fato da natureza, pode-se conhecer o motivo ou a causa que deu origem ao acontecimento, como um raio que provoca um incêndio, inundação que danifica produtos ou intercepta as vias de comunicação, impedindo a entrega de mercadorias, ou um terremoto que ocasiona grandes prejuízos. Por outro lado, o caso fortuito, ele tem origem em causa desconhecida, como um cabo elétrico aéreo que, sem saber o motivo, se rompe e cai sobre os fios telefônicos, causando incêndio, explosão de caldeira de usina, provocando a morte de pessoas. Para Álvaro Vilaça, o caso fortuito é o acontecimento provindo da natureza, sem que haja interferência da vontade humana. Em contrapartida, a força maior é a própria atuação humana manifestada em fato de terceiro de credor. Augusto Alvim, ele fala que o caso fortuito, ele consiste no impedimento relacionado com o devedor ou com a sua empresa, enquanto que a força maior advém do acontecimento externo. Nos casos em comento do STJ que nós falamos, também, lendo os acórdãos, não houve a preocupação de distinguir caso fortuito de força maior. Não houve essa preocupação, mas sim verificar a presença deles em cada processo. E para isso, ele levou em consideração as particularidades de cada caso, com a ressalva de que a imprevisibilidade é comum a todos eles. Lembra que eu falei da área extraordinária, fatos imprevisíveis? Aqui nós estamos falando no âmbito da área extraordinária, né? Não estamos falando da ordinária. Vamos lá. Quais são os requisitos da área extraordinária? Previstos no artigo 65, consolidado na doutrina. Eu vou ter fatos imprevisíveis, previsíveis de consequências incalculáveis, força maior, caso fortuito,
fato do príncipe, área econômica extraordinária. Eu citei exatamente o que consta no artigo 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666 de 93. Porém, eu tenho um acórdão do Tribunal de Contas, o acórdão 1563 de 2004, plenário, que além dessas hipóteses, ele também trouxe fatos retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Por exemplo, falta de pagamento, acórdão 65 de 2004, plenário. Outro exemplo, falta de liberação da área para execução do objeto, tais como jazida de material, canteiro de obras pela administração. Está lá no acórdão 2368 de 2006, plenário. Agora falamos um pouco, né, sobre área extraordinária, os requisitos. Trago agora uns exemplos, como que a jurisprudência ela vem analisando essa questão, né? Bebamos água. Vamos lá. Eu tenho uma sentença proferida pelo TJ de São Paulo. O pedido gerou em torno da necessidade de adequação do preço atribuído ao contrato, né? Do que se trata isso daqui? O licitante, no dia 24 de outubro de 2012, ele celebrou um contrato com a administração. Ele apresentou o valor dele em dólar, certo? Que houve a conversão. Então, na época da apresentação da proposta, a cotação representava R$1,7, né? E houve um aumento que, segundo a empresa, um aumento substancial de 1,7 para 2,025. Foi elaborado um laudo pericial, isso é um resumo, né? Bem resumo, bem uma síntese, bem O que aconteceu? O perito, ele concluiu que a mera variação cambial, ela não representava a área extraordinária, apta a justificar a alteração do valor. O que aconteceu aqui nesse processo? Restou assentado que a autora ela assumiu o risco inerente à composição de preços ao atribuir valores em moeda estrangeira. Foi o risco dela. Ela apresentou a proposta na moeda estrangeira. Então, assim, ela anuiu expressamente a cotação adotada pela administração, que estava lá na licitação, estava lá no edital de licitação. Por esse motivo, o magistrado entendeu que não lhe assistia a razão pela recomposição do seu contrato e julgou improcedente a sua ação. Eu tenho outro pedido de desequilíbrio econômico, o TJ do Paraná. A empresa ela entrou com pedido de desequilíbrio alegando aumento dos preços de materiais asfálticos. Nesse caso, a sentença foi improcedente. Por que foi improcedente? Porque a parte autora ela não foi capaz de demonstrar o fato alegado. Ela não conseguiu provar que o aumento do preço foi imprevisível. Ela não conseguiu demonstrar isso. Então, a sentença foi improcedente, por quê? Porque ela não conseguiu comprovar que houve o desequilíbrio econômico contratual. Agora eu tenho um outro, TJ do DF. Aqui interessante.
Aqui eu tenho o deferimento, ou seja, a procedência, né, ao ressarcimento pelo fato da administração. O fato da administração, como nós vimos, seria o quê? Uma área extraordinária na modalidade administrativa. Aqui eu tenho: o tribunal considerou configurado o fato da administração. Em razão de quê? Era obrigação da administração entregar a área de execução da obra livre de qualquer entrave jurídico relativo às questões fundiária e ambiental. Como ela não teve essa liberação de área para executar, ela entrou com pedido, porque isso atrasou o cronograma da obra, né? Foram realizados vários aditivos, ela entrou com pedido de reequilíbrio alegando exatamente isso, fato da administração, e foi julgado procedente o seu pedido. Basicamente são esses. E essa nossa conversa toda, por que eu trouxe para vocês essa questão? Porque é muito importante, é deveras importante nós enquadrarmos na área correta, no instituto correto. Por quê? Porque cada instituto ele vai ter seu ritmo, seu rito, ele vai ter seu requisito. Então, eu tenho que saber, eu recebo um pedido, né? Eu vou analisar o pedido, primeira coisa que eu vou ter que bater meu olhinho e verificar qual é a área. Eu tenho que identificar a área, lembrando sempre que área é risco. Qual é a área que eu tenho aqui nas minhas mãos? Eu tenho uma área ordinária? Então, eu vou ter que analisar o quê? É um reajuste? É um reajuste por índice? É uma repactuação? E eu tenho que analisar os requisitos de cada espécie. Beleza, eu tenho nas minhas mãos uma área extraordinária, eu tenho que identificar, é uma área extraordinária. Ótimo! Aí eu vou ter que saber, tá, área extraordinária, beleza, mas é uma área extraordinária administrativa? É uma área extraordinária econômica? Porque eu vou ter um rito, eu vou ter que seguir um rito, eu vou ter que verificar os requisitos. E por que é tão importante isso? Porque dessa forma nós alcançaremos maior eficiência, maior excelência na análise do nosso pedido de reequilíbrio econômico-financeiro. Por isso que é tão importante identificarmos o que é área e as suas espécies. Bom, pessoal, por hoje é só. Até o nosso próximo vídeo e Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz de Deus.